Paquetá realmente for reforçar o Flamengo, é a melhor contratação dessa janela de transferência. E eu vou falar por quê. Paquetá, jogador de altíssimo nível na Europa, jogador disputado por clubes europeus e que há pouquíssimo tempo foi desejado pelo Manchester City do Guardiola. Fala nação rubro-negra, hoje o vídeo vai ser quente porque a gente vai reagir a dois conteúdos aqui que estão bombando sobre o Lucas Paquetá, o interesse do Flamengo nele e as opiniões do Mauro César e do Pilhado sobre a possível contratação, né, do Flamengo em relação ao Lucas Paquetá. Paquetá, que é cria da base do Flamengo, ele voltou a mexer com o mercado da bola e não é pouco, ele está no West Ham, né? Quer sair e a diretoria do Flamengo está atrás dele de novo. A gente vai reagir aqui primeiro ao short do Pilhado, o vídeo mais curto. Se o Paquetá realmente for reforçar o Flamengo, é a melhor contratação dessa janela de transferência. E eu vou falar por quê. Paquetá, jogador de altíssimo nível na Europa, jogador disputado por clubes europeus e que há pouquíssimo tempo foi desejado pelo Manchester City do Guardiola. É um cara que é de seleção brasileira, que vai precisar jogar muita bola para se garantir na Copa do Mundo, ou seja, vai ter que estar jogando, vai ter que estar mostrando serviço. Tá muito novo, é ídolo do Flamengo, é só ponto positivo. E Realmente. conhece o Flamengo Cria da melhor do que base, né? ninguém. Ele mesmo disse que voltaria para o Flamengo. Então é só você Flamenguista. listar. Precisa ir para a Copa do Mundo. Jogador de altíssimo nível internacional. Ídolo do Flamengo, conhece bem a torcida, querido pela torcida, não vai sentir a pressão de defender o Flamengo. E outra, vai formar um meio-campo para o Flamengo ainda mais de nível internacional. Jorginho, Pulgar, Paquetá e Arrascaeta. Vocês têm Meio de ideia campo. disso? Vocês têm ideia do Foda. peso disso? E um jogador jovem que vai deixar claro que isso é bom para o Flamengo, não só pelo reforço, mas para deixar claro o que o Flamengo falou. Que o Flamengo hoje é um clube muito rico, que vai gastar nas janelas e que quer ficar cada vez mais forte. Ou seja, o clube que ganhou o Brasileiro e a Libertadores contratou um baita zagueiro, o Vitão, não Ó. teve pressa no mercado e pode confirmar Paquetá, que há pouquíssimo tempo era desejado pelo Manchester City do Guardiola. O jogador, de acordo com o GE, porque eu dou crédito, né, meu caráter me diferencia, tá acertado com o Flamengo. Vou apurar com o Flamengo também, vou correr atrás, mas eu tô no exterior. Tive que passar essa opinião, porque pra mim, Paquetá vai ser o maior nome dessa janela de transferências, se for confirmado. É, realmente, né? Se o Paquetá for contratado, vai ser o maior nome. Hoje na janela, o maior nome é o Gerson, né? Mas o Paquetá é muito mais jogador que o Gerson. E é mais novo também, né? A gente vai ver aqui agora o que o Mauro César falou sobre essa possível contratação aqui dele no canal, né? No canal dele. Inscreva no canal dele aí, canal do Mauro César. Ele tá falando aqui, ele vai esmiuçar melhor, né? O que aconteceu, como é que tá essa. Como é que foi feita essa proposta e vamos ver o que ele fala. Vamos lá. Lucas Paquetá. A notícia foi dada pelo jornal Guardian, depois repercutido por vários jornalistas lá no exterior e aqui no Brasil também. Eu conversei com pessoas do Flamengo no sábado, quando houve uma especulação sobre a possibilidade de contratação do bom valor do Corinthians, o jovem Breno Bidon. E duas fontes do Flamengo negaram com veemência o interesse do jogador. Não estavam desfazendo do atleta, elogiaram o jogador, mas disseram: "Ó, nesse momento, o Flamengo não está tentando essa contratação. Então, é um boato, é um rumor." Aí perguntei do Paquetá, não desmentiram. Até publiquei logo no meu blog. O Flamengo não desmente, é porque realmente há a possibilidade. Depois, conversando com mais pessoas, e também com outros colegas fizeram a mesma coisa, confirmando que, de fato, o jogador, o Flamengo tentará o jogador, está tentando o jogador. O jogador já deu sinal verde, quer voltar ao Flamengo, já tem encaminhado aí uma situação para ele. Claro que aí tem questão salarial, que ele vai ganhar menos, não é Libra, é real. E a questão agora é o West Ham. Para o meio do ano, eu acho que não será difícil o Flamengo fazendo uma boa proposta tirar o jogador de lá, mas a dificuldade é essa agora, como eu dizia no começo do vídeo. O West Ham está muito mal no Campeonato Inglês, está numa situação muito difícil. O time corre o seríssimo risco de ser rebaixado para a segunda divisão. Já esteve na Championship, a segunda inglesa, por duas temporadas nesse século. Nas duas vezes só conseguiu subir jogando os playoffs, não conseguiu sequer o acesso direto, né, para a primeira divisão, que você tem que ser o campeão da segunda divisão ou ficar em segundo para você conseguir o acesso direto. E a equipe
do West Ham não conseguiu em nenhuma das 2 ocasiões que foi rebaixado nesse século, seus 2 mais recentes rebaixamentos, não conseguiu, o acesso direto, tendo que jogar o play-off, né, aí você tem o play-off, o terceiro contra o sexto, né, e o quarto contra o quinto. Aí os vencedores do jogo de ida e volta fazem um jogo único no estádio de Wembley para definir quem vai, eh, pegar a última vaga, né, terceira e última vaga de acesso para a primeira divisão. Lá caem 3 times. Hoje o Nottingham Forest é o último entre os times que não estão na zona do rebaixamento, o 17º. Ele tem 21 pontos. O West Ham tem 14, são 7 pontos de diferença. Ou seja, metade dos pontos que o West Ham fez, ele tem que tirar, produzir para igualar ao Forest. Isso piorou com a derrota para essa equipe, em jogo mais recente da competição. Estava 4 pontos atrás, ficou 7. Se tivesse vencido, o West Ham ficaria a 1 do Nottingham Forest. E também teve a derrota para o Wolverhampton, que é o lanterna do campeonato, que só venceu um jogo, justamente o West Ham. Tem só 7 pontos. Esse está virtualmente rebaixado. E o Burnley tem 13 pontos, luta ali com dificuldade, como acontece com o West Ham, para escapar do rebaixamento. Então, estamos falando de um time que está com o pé na segunda divisão, vai ter que reagir muito bem para escapar do rebaixamento. E aí ele precisa do jogador, precisa do Paquetá. Essa é a dificuldade que o Flamengo vai enfrentar. Por que eles vão liberar agora? Se eles ainda não jogaram a toalha, né? E o detalhe, a vez de contratar outro, como é que você contrata um bom jogador do nível do Paquetá para repor a sua eventual saída com um pé na segunda divisão? Você contrata o jogador e faz um contrato de 4, 5 anos para jogar a segunda divisão? Se o time for rebaixado e o rebaixamento ele está muito próximo. Difícil convencer, né. E aí o time vai jogar a segunda divisão, ele se dispõe a jogar um ano, aí de repente dá tudo errado, ele joga mais um ano na segunda divisão, vai ficar 2 anos na segunda divisão. Então é muito difícil você convencer um jogador a sair do clube nesse momento, é muito difícil você convencer um jogador a aceitar uma proposta. Então é complicado para o West Ham abrir mão do jogador, vai pesar muito a capacidade ou não do Paquetá de convencer os dirigentes ingleses a liberá-lo. Vejamos o que vai acontecer. Reforço importante seria um grande reforço. Não é a posição prioritária do Flamengo, mas é um jogador de muito melhor do que era quando estava no Flamengo, um jogador que evoluiu e que pode fazer ali várias funções, inclusive o lado direito, onde joga o Carrascal, onde jogou o Gerson, ele pode ser aquele ponta armador pela direita, como gosta do Felipe Luiz. Agregaria demais ao elenco, seria o jogador para jogar na vaga do Carrascal pela direita, na vaga do Paquetá, do Rascaeta, do mais por dentro, enfim. Vejamos se o Flamengo consegue essa contratação, um jogador que deve, inclusive, ir à Copa do Mundo desse ano nos Estados Unidos pelo Brasil. E o Flamengo também vai. É isso aí, galera. Para o vídeo não ficar tão longo, o que vocês acharam aí, da fala do Mauro Célio do Pilhado? Vocês acham que o Paquetá é um bom nome para o Flamengo? Será que vale a pena pagar 32 milhões de euros, que estão ventilando aí por enquanto, 40 milhões de euros no Paquetá? Deixe a opinião de vocês aí no comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal, dá o like aí, tamo junto e até a próxima.